Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos nos colocar de pé para nós fazermos a oração, dando início a mais esse momento de adoração ao nosso Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e deixasse o Espírito Santo falar contigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos despertou, meu Pai. Por mais esse dia, Pai querido, que nós abrimos os nossos olhos e contemplamos tudo que o Senhor criou. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos acompanhou durante todo esse dia. E se nós chegamos até esse momento, se nós chegamos até aqui, Pai, é porque as tuas boas mãos nos guardou, as tuas boas mãos nos protegeu, meu Pai. Então, ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, Pai. O Senhor conhece, meu Pai, cada filho teu. O Senhor conhece, ó Pai querido, cada um que deixou o seu lar e veio até aqui, ó Pai. Eu não sei, Pai, se tem algum enfermo, mas se tiver, meu Pai querido, que as tuas boas mãos, Pai, possa tocá-los nesse momento. Porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, Pai. E ao mesmo tempo, Pai, que o Senhor está aqui, o Senhor está lá no nosso lar operando. Então visita, meu Pai, os enfermos. Toca, meu Pai querido. Cura, restaura. Restaura famílias aqui essa noite, meu Pai querido. Oh Espírito Santo amado, nos ajuda, meu Pai, a olhar nessa noite para dentro de nós. Nos ajuda, meu Pai, a olhar e ver, meu Pai querido. E nos avaliar nessa noite, ó Pai, essa noite que é uma noite tão especial, que é uma noite de ceia, que nós vamos participar da ceia, meu Pai. Ah, Espírito Santo amado, sonda os nossos corações. Arranca tudo aquilo que não te agrada dos nossos corações, ó Pai. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Sonda, toca os teus filhos, meu Pai. Porque o Senhor tem a sua maneira de falar e tocar em cada um. Oh, meu Pai querido, te louvamos, te damos graças e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Amém, queridos. Aproveitando, amados, que você está de pé, abra as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Desde já a gente agradece a presença de todos. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Lucas capítulo 22, versículo 19. Todos encontraram, amém? Nos diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vós. E o versículo 23 diz assim: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Você pode sentar, queridos. Queridos, essa passagem aqui, Jesus está com seus discípulos à mesa. E aí Jesus, ele diz assim: entre vós há um que irá me trair essa noite. E eles começaram a indagar entre si: quem será? Quem é que? E começaram a perguntar. Mas Jesus disse assim: olha, é aquele que vai... Tem traduções que vai dizer aquele que eu colocar um bocado na sua boca, outros vai dizer que colocar, dar na sua mão. Mas o que eu quero nessa noite aqui me ater, irmãos, é sobre essa mesa, sobre o significado da mesa do Senhor. Porque nós vimos que ali o Senhor estava reunido com os seus discípulos, e ali levantou-se um assunto. E o que nós tiramos desse versículo, desse texto para nós? É que na mesa, quando estamos reunidos à mesa, ali é levantado vários assuntos, tanto assuntos bons como os assuntos ruins. Ali na mesa é falado de tudo. Ainda hoje nós estava tudo reunido ali em casa, e a gente conversando, rindo, brincando e falando de vários assuntos. Então a mesa, querido, é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar que a família se reúne para fazer as suas refeições, mas também para conversar e desabafar. Nessa noite, queridos, eu quero deixar algo para você. Que eu conheço muitas famílias que eles, na hora da mesa, cada um vai até o fogão, faz o seu prato e cada um procura o seu canto. Ainda sexta-feira, nós ainda tivemos uma festa da empresa e eu estava sentado conversando com meus colegas de trabalho. E o senhor disse assim: olha bem a fila. E eu fiquei prestando atenção na fila, no buffet ali. Eles conversavam ali entre si, daqui a pouco faziam o seu prato, cada um ia para o seu lugar. O que é que isso tem a ver? Se você, querido, que está aqui essa noite, se você não tem um hábito de chamar sua família para a mesa, o Senhor nessa noite está dizendo: está na hora de botar a família reunida na mesa. Porque é na mesa onde sai. Na mesa há pedidos de perdão. Na mesa há pedidos. Há vários pedidos na mesa. Uma delas é o perdão. É quando a família está reunida. E você olhando para essa mesa, qual é o sentimento que você tem por ela? Porque foi aqui nessa mesa que saiu o nosso perdão. Se eu e você hoje estamos aqui, queridos, tudo aconteceu na mesa. Da mesa para o Getsemane do Calvário. Pense nisso nessa noite. Medite nisso. Depois dos louvores, querido, nós vamos ter uma apresentação. E o Gabriel já está ali com os olhos arregalados para mim. Jesus amado. Só o sangue.
Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos nos colocar de pé, queridos, para nós louvarmos ao Senhor com alegria, com gratidão e agradecer por nós estarmos aqui essa noite. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Foi através da mesa que nós fomos redimidos. Eu queria, antes de nós iniciarmos essa canção, que você por alguns segundos pensasse ou lembrasse da pessoa que você mais ama nesse mundo. Quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo? Que você faria qualquer coisa por ela, você morreria por ela, talvez mataria por ela. Quem é a pessoa? O mais próximo para nós entender o verdadeiro amor de Deus por nós, porque a gente sabe que o Cristo nos ama, a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira, mas você já parou para pensar que tal maneira foi essa? Pensa aí numa pessoa que você faria isso, ou outras pessoas, mais de uma. Uma vez Deus falou isso para mim. Esse amor que a gente diz sentir uns pelos outros ou por alguém é um amor tão louco que eu poderia morrer por essa pessoa. Esse amor não chega nem perto do verdadeiro amor que Cristo sente por nós. Nós nunca vamos amar ninguém nessa terra como Cristo nos ama. Parece maluco, parece ousado, mas é a verdade. Cristo amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho por amor de nós. E é por isso que nós vamos cantar ousado amor de Deus, porque nós não temos como medir, não tem como somar, não tem como expressar. É o ousado amor de Deus. Que nessa noite você venha deixar esse amor se apresentar para você. Deixe esse amor entrar no seu coração e mostrar quem Ele é. Deixa Ele se apresentar a você e deixa o Espírito ministrar em seu coração. Amém? Deixe Jesus falar com você essa noite. Deixe Jesus mostrar quem Ele é para você essa noite. Abra seu coração ao Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Ouça isso. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor tão grande, amor tão grande. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim.
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha só o que ele faz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você não agradeceu hoje pelo amor dele. Agradeça a ele. Agradeça porque você acordou, porque você tomou café. Agradeça a Deus porque não faltou almoço na sua mesa. Agradeça a Deus. Deus, nós não queremos pedir, mas viemos agradecer, Jesus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, por nós, meros pecadores. Fazemos tudo errado, Deus, tudo errado. E mesmo assim, o seu amor continua infinito por nós. Você pode aplaudir a esse Deus? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Sei que estás aqui em meio às tribulações. Diga que Ele é. E nós o adoramos. Oh, cante o mais alto que você puder ao nosso Deus. Diga quem Ele é. Vitorioso é. Diga bem alto. Na tempestade, mas o nome dEle, teu nome fala. Teu trono acima, está acima de tudo. Teu nome imutável é.
sabe? Você lembra quando os discípulos estavam naquela tempestade? À noite, vento forte, eles estavam dentro do barco, no meio do mar. E o que eles fizeram? Eles chamaram Jesus. Nós cantamos que o nome dele é infalível. Então o que nós devemos aprender no meio da tempestade? Chamar a pessoa certa. No meio da tempestade, antes de você pensar em fazer qualquer coisa, chame a pessoa certa. Jesus prontamente acalmou a tempestade. Aprenda a chamar a pessoa certa. Ao nosso Deus que é vitorioso, ao nosso Deus que acalma a tempestade, que abra o mar ao meio. Quem não quer chamar esse Deus? Quem não quer adorar esse Deus? Um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, um Deus de cura, um Deus que é vitorioso, que nunca perde uma luta, nunca perdeu uma guerra, nunca, nunca. O nosso Deus é vitorioso, és na tempestade estás. Diga a Ele teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome muda. Tu és santo, Jesus, tu és poderoso. Somente tua seja dada a glória, a honra, a força e poder. Tudo é para ti, Deus, tudo é por ti. Nós te exaltamos, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Somente tua. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode cantar isso a Ele? A Ele a glória, a Ele a
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Nós cantamos digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga que tu és santo, santo, nosso Deus é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. Queridos, você pode sentar, por gentileza? Agora nós vamos fazer uma apresentação aqui. Eu gostaria de chamar aqui na frente menino Gabriel Passarella, papai Giovanni de Souza Passarella, mamãe Joyce Silveira Goulart Passarella, a madrinha que já está ali mimando, eu não sei porque que madrinha mima tanto, Rosimere Correia Silveira Albino, e o padrinho Augusto Moraes Albino. Família Albino e família Passarella se unindo em prol do Gabriel. Vocês, por gentileza, podem chegar aqui à frente. Quero ler um texto aqui. Tranquilo aí? Que está em Lucas 2, 22, que diz assim: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Queridos, às vezes perguntam para mim por que a gente não batiza, né, crianças recém-nascidas, pelo seguinte fato, irmãos. Primeiro, né, não tem entendimento nenhum. Segundo, quando ficar numa idade de 7, 8 anos, vai olhar para a foto do seu batismo e vai perguntar: quem é esse, mamãe? Quem é essa aqui? Por isso que nós não batizamos, nós apresentamos ao Senhor. O Senhor Jesus, depois de passou aquele momento da purificação dele e da mãe dele, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor, e o fruto do nosso ventre, o seu galardão. Então, o que a madrinha está segurando nas mãos é uma herança do Senhor. Papai Giovanni, mamãe Joyce, madrinha e padrinho, vocês agora estão assumindo diante de toda a igreja do Senhor Jesus, que agora vocês vão ensiná-los nos caminhos do Senhor. Salmo 123, 127, 3 diz assim, ó: os filhos são heranças do Senhor. Então o Senhor nos dá uma herança para a gente cuidar,
zelar e depois devolver a Ele. Porque um dia Ele vai pedir conta dos nossos filhos. Um dia, quando chegar diante do Senhor, Giovanni, Ele vai perguntar para ti: o que fizeste com o Gabriel que eu te dei? E aí nós vamos prestar contas de como nós criamos, de como nós educamos, de como nós fizemos o desenvolvimento dele na sociedade, perante Deus e os homens. Provérbios 22, 6 diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar não é mostrar o caminho. O caminho está lá, a igreja no final, segue e entra lá. Não. Mas é pegar na mão e caminhar até o local. E estar presente, e estar junto. As vovós, os vovôs, as titias, todos são responsáveis pelo crescimento e a espiritualidade do Gabriel. A partir de hoje, madrinha, padrinho, se o papai amanhã, eu não vou poder ir levar, a madrinha e o padrinho está assumindo esse compromisso diante do Senhor, que se a mamãe e o papai não puder levar, a madrinha e o padrinho levam. A madrinha e o padrinho vão caminhar juntos. Porque os nossos filhos, irmãos, é uma herança. E não tem preço. Quando se ganha uma herança de um parente, o que a gente faz? A gente guarda com todo o amor e carinho. Porque aquilo ali é uma herança, uma estimação que a gente tem. E assim são os filhos. Assim são os nossos filhos. A gente cuida, a gente zela com o maior carinho. Eu tenho certeza, olha ali, tudo crianças lindas, criadas com amor, com carinho, com zelo. E quando a gente traz uma criança para apresentar ao Senhor, a gente está dizendo assim para o Senhor: me dê sabedoria para me criar. Me dê sabedoria. Porque muitas vezes, querido, nós na nossa humanidade falha, muitas vezes nós não sabemos criar como convém, como o Senhor quer. Por isso que é trazido as crianças e apresentado de pedido, sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para mim poder criar o Gabriel, para mim poder criar a Giovana. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, e vamos... Eu posso pegar? Não está com ciúme, não? Ai, só que... Pai, menino Gabriel, Pai, pedindo que o Senhor guarde, que teu Espírito Santo, ó Pai, proteja ele nos caminhos que ele trilhar, meu Pai, e cada pedra, meu Pai, que ele tiver que tropeçar, ó Pai, que o Senhor esteja do lado, segurando as mãos dele, Pai, para que ele não venha cair, ó Pai querido. Dê, ó Pai querido, sabedoria aos pais, sabedoria aos padrinhos, sabedoria aos avós, ó Pai, e que eles venham ser o espelho, meu Pai, do Gabriel a partir de hoje, ó Pai querido. Espírito Santo amado, dê sabedoria à mamãe, dê sabedoria à madrinha, dê sabedoria, Pai, ao padrinho, meu Pai querido, Pai, está presente, meu Pai querido, na vida do Gabriel, Pai, tanto nas horas boas como nas horas difíceis, ó Pai querido.
Espírito Santo amado, te entrego em tuas mãos, ó Pai querido. E ensina, Pai, ensina os pais e os padrinhos, Pai, a criar, meu Pai querido, a educar, meu Pai, na tua presença, meu Pai querido. Essa, meu Pai, é a oração que fizemos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. A palavra de Deus é chão, onde pisamos com confiança e fé. A palavra de Deus é lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Cabe a nós caminharmos com diligência por esta palavra. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. A ceia do Senhor é um desafio para todos nós. A ceia do Senhor é um desafio de olhar para mim mesmo. A ceia do Senhor é um desafio para você olhar para você mesmo. O apóstolo Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo. A ceia do Senhor não é para você examinar o irmão que está do seu lado. A ceia do Senhor é para você examinar a você. E tem que ser muito forte para olhar para si mesmo e encontrar as falhas e os defeitos. Tem que ser muito corajoso para olhar para nós mesmos e entendermos o quanto somos fracos. Olhar para nós mesmos e entender o quanto somos pecadores e o quanto somos dependentes de Deus. Tem que ter muita coragem, porque nós somos bons para enxergar os defeitos dos outros. Nós somos expertos nisso. Olhar para o irmão Luciano e citar várias falhas dele. Mas olhar para mim e citar as minhas falhas é mais difícil. Não que eu não tenha, porque em mim é mais difícil de enxergar. Eu tenho dificuldade de enxergar as minhas falhas. A gente tem facilidade de enxergar as falhas nos outros. O que que você... que dá a você o desejo de você viver? O que que você mais ama e isso dá o desejo de você acordar pela manhã e querer continuar vivendo? Porque isso vai determinar se Deus está ou não em primeiro lugar na sua vida. Se Deus realmente é aquilo que mais importa para você. Se realmente você busca o reino de Deus e a sua justiça, é aquilo que mais dá desejo no seu coração de você viver. Amém? Vamos ler as nossas Bíblias em João capítulo 21. João capítulo 21. João 21. Vai falar da pesca maravilhosa. Diz assim:
Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já voltou. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Porque sabiam que era o Senhor. Que história maravilhosa. Que história espetacular. Estes homens estavam no mar da Galileia. O mar da Galileia era um grande lago de água doce, sabia? Era chamado de mar por causa da sua extensão. O mar da Galileia, eles encontraram Jesus pela primeira vez. Foi justamente nesse mar que eles tiveram o seu primeiro encontro com Jesus. Esse encontro que eles tiveram com Jesus aqui foi após Jesus ter ressuscitado. Jesus já tinha vivido o seu ministério, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido uma vez para eles, apareceu a segunda vez, e essa é a terceira vez que Jesus aparece para eles após a sua ressurreição. Mas foi nesse mar da Galileia que Jesus apareceu a primeira vez para eles. Jesus estava pregando para uma grande multidão, e a multidão comprimia Jesus. E Jesus foi se aproximando da praia, se aproximando do mar, e para evitar que as pessoas se aproximassem muito dele e ele não tivesse possibilidade de continuar pregando para aquelas pessoas, ele olha para o lado e tem uns pescadores lavando a rede. E é justamente Pedro, Tiago e João, que eram sócios de pesca, que estavam ali lavando as redes, e Jesus pede para Pedro, para entrar no barco de Pedro, se afastar um pouco para o mar, para que do mar ele pudesse pregar para a multidão e evitaria que a multidão o comprimisse, e a acústica do mar também ajudaria com o vento para que a voz de Jesus fosse mais longe e mais pessoas fossem alcançadas pela sua palavra. E Jesus está ali pregando, e creio que Pedro, Tiago e João estão ouvindo o que Jesus está pregando. Talvez alguma porção do Sermão do Monte,
os ensinamentos de Jesus, talvez alguma parábola, mas a Bíblia fala que ele pregava com autoridade e sabedoria, as pessoas se maravilhavam com o que ele falava. Ele não pregava como os outros pregadores da época, era diferente o que Jesus pregava. E eles ficam maravilhados. Então, em um certo momento, Jesus disse assim: vamos voltar, vamos levar um barco para o mais fundo para pescarmos, para lançar as redes. E Pedro diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e o mar não está para peixe. Nós pescamos a noite inteira e se nós voltarmos vai ser em vão. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos. Porque o Senhor está pedindo, nós vamos, senão eu não ia. E eles vão para mais fundo e lançam a rede, e eles pescam grandes peixes, e a rede quase se rompe, e é tanto peixe que eles dão sinal para o outro barco, para que outro barco encoste, e eles enchem os barcos de peixe, o barco quase afunda, e naquele momento, diante daquela coisa, eles ficam perplexos, diante daquela maravilha, diante daquele milagre, e Pedro se prostra diante de Jesus e diz assim: afasta-te de mim que eu sou um pecador, afasta-te de mim que eu sou um fracassado, afasta-te de mim que eu sou um homem falho, afasta-te de mim. E quando eles chegam na praia, Jesus diz para Pedro: Pedro, de hoje em diante eu vou te fazer pescador de homens. Como assim? Logo Pedro, um fracassado, um pecador, que pediu para Jesus se afastar dele, e Jesus olha para Pedro: é nessa brecha que eu quero entrar, é nesse fracassado que eu quero entrar, é nesse homem falho, é nesse homem que se prostrou e reconheceu que é um pecador, pois é através dele que eu quero entrar. Eu quero entrar com misericórdia e graça, e eu vou fazer dele um grande missionário, que vai pescar homens, que vai pescar almas, porque é nessa brecha que eu vou entrar. E interessante que nessa passagem que nós lemos se passaram 3 anos. 3 anos se passaram, porque a partir do momento a Bíblia fala que quando Jesus diz assim: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, ele diz que eles largam tudo e vão seguir Jesus. E por 3 anos eles seguem Jesus, eles ouvem o ensinamento de Jesus, eles vejam Jesus dar vista aos cegos, eles vejam Jesus curar leprosos, eles vejam Jesus ressuscitar mortos, eles vejam Jesus curar aleijados, eles vejam tantas coisas naqueles 3 anos. E às vezes eu tenho dificuldade com essa passagem que eu li, porque a Bíblia fala que depois dessas coisas, Pedro diz assim: eu vou pescar. Depois de tudo isso, Jesus já tinha aparecido para eles, lembram? Eles estavam com as portas fechadas, porque após Jesus morrer, e as mulheres foram no sepulcro, e disseram que teve um anjo lá e disse que Jesus ressuscitou, ele não está mais entre os mortos. Eles estão trancados dentro de casa, porque eles estão com medo dos romanos, eles estão com medo dos judeus, e Jesus aparece para eles. Jesus ressurreto aparece para eles, e diz assim: a paz esteja com vocês. E eles veem Jesus ressurreto. E quando Jesus faz essa primeira visitação, Tomé não está ali, e Jesus vai embora. Uma semana depois, Jesus volta por causa de Tomé, porque Tomé disse que não acreditava. Eles disseram: Tomé, Jesus esteve aqui conosco, ele ressuscitou. Tomé disse: eu só acredito se eu ver as marcas nas mãos dele, as marcas no pé, se eu ver e tocar, senão eu não vou acreditar. Uma semana depois, Jesus aparece e diz: Tomé, toca aqui, Tomé, nas minhas marcas. E Tomé se prostra novamente diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Depois de todas essas coisas, depois de tudo isso, depois de Jesus, de todo o ministério de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Pedro diz assim: eu vou voltar para pescar. E os que estavam junto com ele disseram assim: eu também vou pescar. E eles vão pescar peixes. Lembra que Jesus disse que faria deles pescadores de homens? Jesus entra no fracasso dele e diz assim: vocês não vão viver mais essa vida de fracasso, vocês não vão viver mais essa vida, eu tenho uma vida nova para vocês, é uma vida diferente para vocês. Imagine o que esses homens viram e ouviram durante esses 3 anos. Durante esses 3 anos.
Então, em vez de ficarem atentos com aquilo que eles viram e ouviram, em vez de viver aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram, eles vão pescar. E Jesus vem ao encontro deles. E esse encontro é igual ao primeiro encontro, lembra? É igual ao primeiro encontro, se repete certinho. Jesus aparece para eles, e eles, depois de todos os erros deles, depois de todas as falhas deles, e eles vão pescar, e Jesus novamente aparece para eles, no meio do fracasso deles. Porque eles creram, mas não creram muito. Porque eles esperavam, mas talvez não esperassem muito. Acreditavam, mas talvez não acreditassem tanto. Faltava algo na vida daquele homem. Talvez esses homens sejam semelhantes a nós. Ou melhor dizendo, esses homens são semelhantes a nós. São igual a nós, esses homens são igual a nós. Esses homens, eles nos representam, sabia? Esses homens nos representam a nossa caminhada com Cristo. Ah, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Sim, nós temos o Espírito Santo em nós. Mas aqueles homens caminharam com Jesus. Os Deus vivo, encarnado, caminhou com eles, esteve com eles. João vai dizer, nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos, nós estivemos com Ele. O Deus vivo esteve no meio deles, caminhando com eles. Mas esses homens representam a nossa dubiedade, a nossa oscilação entre crer e deixar de crer, em prosseguir e às vezes vacilar. Esses homens representam essa dubiedade nossa. Nós vivemos de testemunho de pessoas que foram curadas e pessoas que não foram curadas. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que foram curadas e de pessoas que, por mais que clamassem, não foram curadas? Testemunho de oração respondida e de oração não respondida. E João diz assim, ó, ei, é o Senhor que está ali chamando por nós. E Pedro deve ter pensado, pô, eu neguei Ele. Eu neguei esse Pai, depois de tudo que eu disse. Eu disse que mesmo que todos o negassem, eu jamais o negaria. Eu disse para ele, ó, se todos te abandonar, eu nunca vou te abandonar, Jesus. E disse assim, não, Pedro, hoje tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E agora o João olha do barco e diz assim, ei, Pedro, é o Jesus que está ali, ó. E quando Pedro ouve isso, a Bíblia fala que ele veste as suas roupas, ele sai correndo, encontra Jesus, depois de uma noite de fracasso, irmão. De uma noite de pesca, de fracasso, que eles voltaram para a vida deles, para viver aquilo que eles estavam vivendo antes, eles voltaram para a rotina deles, depois de tudo que viveram, depois de tudo que eles ouviram e viram, e Jesus apareceu de repente no meio dessa brecha, no meio desse fracasso deles. Sabe que nós não podemos fazer nada sem Ele, sabia? Você não pode fazer nada sem Ele. Se um dia Ele te chamou, você tem que continuar com Ele. Se um dia Ele te chamou para essa grande obra, para Ele aperfeiçoar essa grande obra em sua vida, você tem que continuar com Ele. Porque quem plantou essa semente no nosso coração foi Ele. Se você deixa de viver aquilo que Deus te chamou para você fazer, se você em determinado momento você se deixou voltar para a sua rotina normal, não esqueça, porque quem te chamou foi Ele. Se você sem Ele, você não vai conseguir fazer nada. Sabe aquela história que diz que vaca dá leite? Não, vaca não dá leite, vaca tem que ir lá e tirar o leite da vaca, sabia? Aquela história de um homem que foi comprar um terreno e chegou para um cara que estava deitado numa rede e perguntou, essa terra aí dá milho? O cara, não. Essa terra aí dá melancia? Não. Dá abóbora? Não. Dá laranja? Não. O cara assim, pô, essa terra nada que plante dá. Ele assim, não, se plantar dá. Porque foi Ele que plantou em nós. Porque se Ele não tivesse plantado, nós não daríamos nada. Nós continuaríamos na nossa vida de fracasso, na nossa vida de derrota, nós continuaríamos derrotados, mas porque um dia Ele nos tocou e Ele colocou uma semente dentro de nós, hoje nós podemos dizer que nós podemos dar fruto, mas não por causa das nossas forças, porque nós continuamos a ser fracos, mas diga o fraco, eu sou forte, porque agora aquele que é forte habita em nós, e pede para a gente continuar, apesar da nossa fraqueza. É o Senhor, ou seja, Ele veio para o meu fracasso.
Nós estamos aqui pescando, não era para nós estar fazendo mais isso. Ele nos deu uma missão, mas Ele aparece no meio da falha deles, no meio do fracasso deles, para chamar eles novamente para aquela obra que Ele começou. Lembra da primeira pescaria? Ele começou aquilo na vida daqueles homens. Existem 2 brechas em nossas vidas, sabiam? É a nossa força e a nossa fraqueza. É 2 portas, irmão. E só tem uma porta que Deus pode entrar, é na nossa fraqueza. Na sua força, sabe quem entra? É o diabo que entra. E quando você se acha forte, você se acha inteligente suficientemente, você se acha santo bastante, um bom bastante, é só o diabo que vai entrar por aí. Deus nunca entra por aí. Deus só entra na nossa fraqueza. Quando nós se prostramos diante dele, diz assim, ó, afasta de mim que eu sou um pecador. É nessa fraqueza, é nessa brecha que ele entra. Porque enquanto você achar que é bonzinho, que você não faz mal para ninguém, Deus nunca vai conseguir fazer nada na sua vida. Nada. Você vai continuar achando que você é bom o suficiente, que você pode, mas não é por aí que Ele vai entrar. Ele vai entrar quando nós reconhecemos o quanto somos fracos. Deus entra na falha, e quando Deus entra na falha, João diz, é o Senhor. É o Senhor, Ele voltou para nós. Nós estamos aqui, estamos tristes, estamos desolados aqui, mas Ele voltou, Ele entrou de novo na nossa falha. Antes de subir, eu falei para Deus, Senhor, eu vou subir ali. A falha vai subir ali de novo. O fracassado vai subir ali de novo. O pior dos pecadores vai subir ali de novo. Mas apesar disso, eu sei que Deus pode pegar um pecador como eu para abençoar a vida de vocês. Porque a Bíblia fala que Ele se faz forte através da nossa fraqueza. Quando eu subo aqui em cima achando que eu posso alguma coisa, que de mim pode sair algo, Deus não pode me usar, mas quando eu reconheço que eu vou subir ali, e como Paulo eu bater no peito e dizer dos pecadores, eu sou o pior, eu sei que Deus pode entrar através desse pecador, e dizer assim, eu posso fazer de você um pescador de almas, eu posso fazer de você um pescador de homens. Porque é através das nossas falhas, é através da nossa fraqueza que Ele se faz forte, que Ele se faz Deus, porque foi isso que Ele fez, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e como homem se tornou um servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. É um Deus que fez fraco por nós. Um Deus que nasce no ventre de uma mulher, um Deus que engatinha como uma criança, um Deus que tem que amamentar, um Deus que tem que aprender a falar, um Deus que tem que aprender a se alimentar, um Deus que se faz tão fraco, se faz como se a criatura, para que depois nós possamos dizer, ei, eu sou fraco, mas o Deus que se fez fraco também me fez forte. E eu posso continuar essa obra que Ele continuou na minha vida. Tem horas que Deus chega para mim, Wagnaldo, não acredito, tu quer voltar a pescar de novo? Não acredito que tu voltou a pescar, é verdade que tu quer voltar a pescar, tu tem vontade de parar com aquilo que eu comecei contigo? Tu tem vontade de recuar e ficar na sua casa e dizer, não é aquilo que eu pensei, eu acho que o Senhor se enganou quando o Senhor me chamou para fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, ei, por que você quer voltar a pescar? Por que você quer voltar para a sua rotina? Por que você quer voltar para aquela vida normal que você tinha? Lembra quando Jesus te chamou? E você veio com toda aquela intensidade, você queria fazer tantas coisas, e você fez, e Ele te usou de uma forma sobrenatural, e você pregava para as pessoas, e você falava do amor de Cristo para as pessoas, e você tinha uma intensidade no seu coração, mas o tempo foi passando, e você foi achando assim, não, acho que Deus se enganou, acho que isso não é para mim. Porque sabe por quê? Porque chegou uma hora que você achou que era na força do seu braço, e você meio que tentou fazer as coisas do seu jeito, e chegou uma hora você vai se perdendo. Sabe as pessoas que elas vêm na igreja, e a igreja tem oração na sexta, tem na quarta, tem culto no domingo, tem encontro jovem no sábado, aí ele para de vir na sexta, não vou mais na oração. Daqui a pouco ele para de vir na quarta, não vou mais na quarta também, não precisa. Daqui a pouco o culto do jovem também não vou mais. Daqui a pouco assim, eu vou no domingo, mas eu vou só quando tiver a ceia.
E ele começa a vir uma vez por meio do domingo. Até que chega uma hora, ele não vem mais. E as pessoas assim, saiu de repente? Não, estava saindo faz tempo. Sabe aquelas pessoas que estão aqui com a gente, e de repente eles vão embora, como quem nunca tivesse chegado? Simplesmente eles viram as costas e vão embora. Parece que eles nunca chegaram aqui. E eles foram embora, e a gente pensa assim, pô, foi embora, não falou nada, a gente fica assim, né? E de repente eles voltam como quem nunca tivesse saído. Sabe aquelas pessoas que não levam nada a sério com Deus? De repente eles voltam, sentam ali e continuam a congregar e não vêm capaz de dizer, Padre, eu fui embora por causa disso, você não me recebe de volta. É porque assim, tem pessoas que levam as coisas de Deus, não levam a sério. Eles querem levar de qualquer jeito. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, o dia que eu for para a igreja, eu vou só quando eu quiser fazer, tiver decidido a fazer tudo certinho. Eu pensei assim, não, mas tu vai vir, mas quem vai fazer a obra, se Deus não fizer a obra na tua vida, tu nunca vai conseguir fazer tudo certinho. Mas depois eu pensei, mas está certo mesmo. Se vir para cá, realmente tem que fazer tudo certinho. Se vir para cá, realmente tem que seguir os mandamentos de Jesus. Se vir para cá, realmente tem que ser uma pessoa que queira mudar de vida. Que não vem para cá para dar mau testemunho, irmão. Porque senão a pregação do Evangelho se torna mais pesada para aqueles que querem dar um bom testemunho. Porque aquilo que Ele chamou para nós fazer é maior do que tudo que esse mundo pode chamar alguém para fazer. Maior que tudo aquilo que as pessoas podem fazer. Não é só na sua capacidade, não é na sua inteligência, não é no seu poder, não é naquilo que você pode fazer, não é na sua bondade, não é na sua moralidade, não, é no seu fracasso que Ele entra. Porque foi no meu fracasso que Ele entrou. Foi quando eu olhei para todos os lados e vi assim, não tem mais saída para mim. E eu olhei para Ele, Senhor. Ele assim, mas é aí mesmo que eu quero entrar. E é agora que eu quero fazer a obra na tua vida. Porque quando tu achava que podia alguma coisa, era impossível entrar na tua vida. É na brecha, é nos fracassos que Ele entra. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus olha para a nossa fraqueza e diz, aí está a brecha para me passar com graça, aí está a brecha para me passar com misericórdia, aí está a brecha para me fazer algo na sua vida. Lembra da oração do publicano e do pecador? Do cobrador de impostos? O publicano e o fariseu se achando santarrão, dizendo assim, graças te dou, Senhor, como não sou esses pecadores, dou dízimo de tudo que eu tenho, estou na igreja, eu sou o cara. E o publicano batia no peito e dizia assim, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Jesus disse assim, este foi para casa justificado. Porque eu não posso entrar na força dessas pessoas, eu não posso entrar enquanto eles estão se achando alguma coisa, eu só posso entrar quando eles reconhecerem o quanto são pecadores. Ele não veio por são, Ele veio por doente. Enquanto você não perceber que você está doente, você está morto espiritualmente, Ele não consegue entrar na sua vida. Ele só vai conseguir entrar quando você perceber a sua doença espiritual, quando você perceber que está morto em seus delitos e pecados. É nisso aí que Ele vai entrar na sua vida para fazer a obra que Ele tem que fazer. Porque senão você vai continuar morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode dar vista para aqueles que acham que enxergam alguma coisa. Você tem que reconhecer que é cego. Não, realmente eu não enxergo nada, eu estou cego. Ele assim, não, eu só posso dar vista para aquele que reconhece que é cego, porque aquele que pensa que enxerga eu não posso dar. Foi isso que Ele falou para os fariseus. Se você reconhecesse que você fosse cego, eu também faria você enxergar. Mas desse jeito não tem como eu entrar na vista de vocês se acham bom demais. Se está difícil é porque tem uma falha, e é aí que Jesus vai entrar. É nessa falha que Jesus quer entrar na vida de você, para mudar o seu modo de pensar. 2 Coríntios capítulo 12, 10 diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço a minha fraqueza, é que eu me torno forte para Deus. Mas enquanto você acha que é forte, você continua fraco. Pedro foi aquele homem que Jesus teve que mostrar para ele as suas fraquezas. Enquanto Pedro se achava forte demais, Deus não poderia usar Pedro. Nós falamos aqui sobre tempestade, lembra? Que ele está na tempestade.
em Lucas, em Mateus capítulo 14, 22, a Bíblia fala que Jesus despede eles para atravessar para o outro lado do mar. Jesus vai para o monte orar e eles estão no meio do mar e vem uma grande tempestade que açoita o barco de um lado para o outro. E se tu está no meio do mar é complicado, porque se tu está no mar e o barco está querendo afundar, se você prosseguir, você morre. Se você voltar, você também morre, porque a distância é a mesma. Então não tinha saída para eles. E eles estão ali desesperados, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Você crê que Jesus andou sobre as águas? E Pedro, você crê que Pedro também andou sobre as águas? Por que você crê? Porque a palavra de Deus está dizendo que ele andou. Você já viu alguém andar sobre as águas? Não. Mas naquele dia Pedro andou sobre as águas. Eles estão ali com medo, desesperados, de repente eles olham, Jesus vem andando sobre as águas, novamente eles não reconhecem Jesus, e ele diz assim, é um fantasma. Já pensou, você está dentro de um barco, o barco pronto para afundar, açoitado pelas águas, e ainda vem um fantasma para te atormentar? Não tem para onde correr, dentro de um barco você pode correr de um fantasma? Não tinha para onde correr. Que Jesus coloca nós nesses becos sem saída. Às vezes Jesus tem que botar nós nos becos sem saída, que a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem como correr, a gente se desespera. E ele diz, é um fantasma, e Jesus diz assim, não tenham medo, sou eu. E Pedro diz assim, se é o Senhor, acalma essa tempestade. Foi isso que Pedro falou? Não. Se fosse eu, falaria. Tu, Augusto, o que tu falaria? Pediria para acalmar a tempestade. Quem que não pediria para Jesus acalmar a tempestade? Eu estou num barco, o barco está afundando. Eu vejo Jesus, Jesus acalma essa tempestade. Mas Pedro faz uma oração surpreendente. Ele não pede para Jesus acalmar a tempestade, ele diz assim, Senhor, se é o Senhor, manda ir ter contigo no meio da tempestade. Os outros devem ter pensado, Pedro ficou louco. Sai aqui dentro do barco já está difícil, agora sair dentro do barco. Pedro bota o pé, percebe que dá para andar. Ele dá um passo, dá outro. Ou seja, Pedro não pediu para Jesus parar a tempestade. Pedro pediu para Jesus, não deixe essa tempestade me parar. Não deixe a tempestade parar. Talvez você está se sentindo fraco porque a tempestade é forte. Você está se sentindo fraco porque a aflição é forte. Mas não peça para ele acabar com essa aflição. Diz assim, não deixe essa aflição me parar. Quantos aqui passaram por uma aflição e essa aflição não pararam eles? Eles continuaram investindo no seu casamento, continuaram investindo na sua vida e eles aprenderam a passar por essa dificuldade. Por que pedir? Por que, Wagner? Mas não é melhor pedir para Jesus parar a tempestade? Não, sabe por quê? Porque outras tempestades vão vir. Se toda vez que aparecer uma aflição, uma tempestade, eu pedir para Jesus parar a tempestade, eu nunca vou aprender a passar pela tempestade. Eu nunca vou aprender a amadurecimento o suficiente para passar por uma aflição. Então, melhor do que pedir para Jesus parar a aflição, parar aquele momento de angústia, me ensina, não deixe essa angústia me parar. Me ensina a passar por essa aflição, me ensina a passar por essa angústia. Sabe por quê, irmão? Porque outras aflições vão vir. Porque Jesus não disse que no mundo você vai ter uma aflição, ele disse que vocês vão ter aflições. Então, quando vier uma aflição, Senhor, eu quero me ajuda a passar por essa aflição. Porque eu sei que vai vir outra logo em seguida. Me dá fé suficiente para passar por isso. Porque vai vir tempestade diferente. Mas quando a tempestade diferente vier, ela vai encontrar a mesma fé que você tinha quando você passou por aquela tempestade. Você vai continuar firme na sua fé. Você vai continuar caminhando, olhando para Jesus. Mas isso não quer dizer, porque você está caminhando com Jesus, que você não vai tropeçar, você não vai afundar. Porque essa história não termina com um Pedro ovacionado, um Pedro herói que andou sobre as águas. Essa história termina com um Pedro afundando. Mas apesar de estar afundando, apesar de ter fracassado na fé naquele momento, foi um Pedro que teve coragem suficiente para dizer, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão, pega Pedro e leva ele para o barco. Eu não sei se Jesus levou Pedro no colo, ou se Pedro voltou andando sobre as águas. Eu quero acreditar que Pedro voltou andando sobre as águas. Entrou no barco. E quando o barco encosta na praia, ali dentro do barco, estão todos ali. Aqueles que andou sobre as águas,
aqueles que tiveram medo, aqueles que não acreditaram, aqueles que choraram, aqueles que gritaram, ou seja, todos estavam no mesmo nível. Sabe por quê? Porque todos participaram da mesma fraqueza, do mesmo fracasso. O único que poderia fazer essas coisas sair do normal da vida deles era Jesus, que entrou no barco com eles. Eu não sei quanto a você, talvez você esteja se sentindo fraco. Talvez você esteja achando que está difícil para você. Mas não esqueça que Ele nunca tirou os olhos de você. Ele vai usar essa fraqueza. Ele vai usar essa tempestade, essa angústia, para que você possa dar um testemunho de alguém que passou por algo que talvez muitos não pudessem passar. A oração de Pedro no meio da tempestade me surpreende. Jesus é a experiência para um encontro íntimo com Deus, sabia? Jesus é essa experiência, mas nós jamais conseguiremos andar sem tropeço. Nós iremos falhar, nós iremos ter os nossos momentos de dúvida, nós iremos ter as nossas orações não respondidas, mas nós não podemos desistir e continuar caminhando. A sua experiência com Deus não vai te proteger dos próximos passos. Você pode ter uma experiência sobrenatural com Deus hoje e Deus trazer uma cura maravilhosa sobre a sua vida, mas não vai te proteger da próxima tempestade e da próxima aflição. Vai ser outra vez que você vai dizer: se é o Senhor, manda ir ter contigo no meio dessa tempestade. E se no meio da tempestade eu afundar, eu sei que o Senhor está ali e eu vou clamar: salva-me, Senhor. E Ele vai estender as mãos para me tirar. E essa história termina com Pedro gritando: salva-me, Senhor. A nossa coragem é importante, mas nós não somos salvos pela nossa coragem, sabia? Nós precisamos ser corajosos e valentes. Mas não é a minha coragem que vai me salvar, não é o meu empenho que vai me salvar, não são as minhas decisões. Nós somos salvos pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos salva. Seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso para dizer assim, ó: eu sou fraco. Forte e corajoso para dizer: eu sou fraco. Porque Joel 3:10 diz assim: diz o fraco, eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, é que Ele pode ser forte através da minha fraqueza. E Ele pode aperfeiçoar o seu poder através da minha fraqueza. De reconhecer o quanto eu sou pecador diante de um Deus santo. E dizer: se afasta de mim. Ele assim: não, eu não vou me afastar. Porque eu vou te fazer pescador de homens, Pedro. Eu vou te fazer pescador de homem. Quando amanhece, todos estão no barco. No final, o que vai determinar quem está no barco não é a nossa força, mas as nossas fraquezas lançadas sobre o único que pode nos salvar. Lance suas fraquezas no pé de Jesus. Lance a sua incredulidade, lance o seu orgulho, lance a sua intolerância, lance tudo no pé de Jesus. Porque isso é obra-prima para que Ele possa agir com graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o pecado não pode abundar na minha vida se eu não reconhecer todas essas coisas. O pecado só pode ser abundante quando eu reconhecer todas essas coisas. Marcos 4:34, Jesus dorme numa tempestade, sabia? Eles estão num barco, e o barco está sendo açoitado pelas águas, e Jesus está dormindo na polpa do barco. E ele, desesperado, diz: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? E Jesus acalma a tempestade. Mas o grande milagre aqui não é em Jesus acalmar a tempestade. O grande milagre está em Jesus dormir no meio da tempestade. E Ele não está nos chamando hoje para isso. Descansa. As tempestades vão continuar, as dificuldades vão continuar, mas descansa. Porque o Senhor está olhando por cada um de nós. E Pedro diz: vou pescar. Depois de todas essas coisas, Pedro diz: vou pescar. E os outros dizem: eu também vou pescar. Hoje aqui nós apresentamos uma criança. E a responsabilidade de vocês pescar essa criança para Jesus, sabia? Quando o irmão Toninho falou aquelas coisas aqui, vocês ouviram, eu me arrepio.
Sabe por quê? Porque a vida espiritual dessa criança agora está na mão de vocês. Ele disse que um dia vocês vão prestar conta, não disse? O dia que essa criança... E aí ela é inocente, ela não sabe de nada. Mas vocês sabem. Ela é inocente, ela não ouviu nada do que o Toninho falou, mas vocês ouviram. Isso vai tornar vocês indesculpáveis. Se um dia essa criança sair, não entrar nos caminhos do Senhor, vocês têm que ter a certeza no coração de vocês que a culpa não foi de vocês. Que a culpa não foi de vocês, não foi negligência de vocês. Porque essa criança, ela vai ouvir com os olhos, porque ela vai olhar para vocês. Nós já fizemos apresentações de crianças aqui, que as pessoas vieram aqui apresentar as crianças aqui num domingo, e no outro domingo eles estavam lá na igreja católica batizando. Vocês não participaram de um ritual aqui, vocês participaram de um compromisso. De um compromisso muito sério. Então eu queria que vocês saíssem daqui com essa responsabilidade no coração de vocês. Porque se vocês não saírem daqui com essa responsabilidade, era melhor vocês nem ter vindo, tá? Era melhor nem ter trazido essa criança aqui. Se vocês realmente trouxeram só para cumprir um ritual, era melhor ter ficado em casa com ela. Mas quando vocês trouxeram, vocês chamaram para a vida de vocês uma responsabilidade que um dia vocês vão ter que prestar conta disso. Essa criança tem que crescer com graça e sabedoria, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Porque se for só diante dos homens e não for diante de Deus, vocês vão fracassar. Mas saiam daqui reconhecendo que vocês não têm força suficiente para isso. Mas Deus pode fazer isso através da fraqueza de vocês. Deus pode transformar essa criança em um homem de Deus, que vai dar fruto para o seu reino. Quando o irmão Toninho está falando, liberando aquelas palavras, sabe que ele libera sempre as mesmas coisas. E tem que ser dali mesmo. Eu olho para as pessoas que estão ali e eu penso assim, meu Deus. Eles não têm noção do que está sendo liberado sobre a vida deles. Ele não tem noção sobre a sentença que está sendo liberada sobre a vida dele. Então saiam daqui com essa responsabilidade. Essa criança agora vai estar olhando para vocês. E com certeza ela vai fazer o que vocês fizerem. E se um dia você chegar diante de Deus e a culpa dessa criança não seguir os caminhos de Jesus for de vocês, eu tenho pena de vocês, sinceramente. Mas se esforcem. Se esforcem. Eu sei que vocês são fracos, mas o Espírito Santo pode trabalhar na vida de vocês e fazer toda a diferença. Amém? Receba essa palavra como um incentivo para a vida de vocês. Porque se eu não gostasse de vocês, eu não falaria nada disso. Eu não estaria nem aí. Vocês poderiam voltar a pescar, fazer o que vocês faziam antes e continuar a vida de sempre. Mas agora vocês estão levando essa responsabilidade para a vida de vocês. Eu gostaria de chamar a banda aqui em cima. E nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Aqueles que forem batizados, que tiverem consciência do que significa isso aqui, tiverem comunhão com as suas igrejas, participe, tá? Examine-se a si mesmo e participe. Não é examinar e dizer assim, eu não estou em condições de participar. Não, porque o dia que você achar que tem condições, você acha que vai estar bem. Não, mas você tem que participar. Eu só peço para você ter consciência do que significa isso aqui. Porque se você não tiver consciência do que significa isso aqui, está participando para a própria condenação. Não tem validade nenhuma. Porque o que vai fazer a diferença não é o pãozinho e o suco. O que vai fazer a diferença é que você lembra do que significa isso aqui. O que significa esse suco aqui? O que significa esse pão aqui? Porque se isso fazer diferença para você, com certeza você vai sair daqui diferente e renovado pelo poder da ceia do Senhor. Gostaria de chamar aqueles que estarão servindo a ceia.
estarão distribuindo os cálices. Vocês peguem cada um o seu cálice e vamos esperar para participar do pão e do suco todos juntos. Amém? Noite que foi traído, vocês, na noite da nossa fraqueza, o Senhor Jesus, na noite que nós o rejeitamos, o Senhor Jesus, diante daqueles que iriam negá-lo, diante daqueles que iriam abandoná-lo, o Senhor Jesus, diante daqueles que iriam traí-lo, diante do nosso fracasso, diante da nossa rebeldia, Ele tomou o pão. Ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Sabe por quê? Porque não era um pão qualquer. Aquele pão simbolizava o corpo dele, que seria moído em favor do nosso fracasso, em favor da nossa rebeldia. Ele tomou o pão e agradeceu e disse: graças eu te dou, te dou graças porque o Senhor me fez fraco. O Senhor me fez fraco e entregou a minha vida por amor dele, Senhor. Porque sem mim eles não conseguiriam jamais sair do fracasso deles. Sem mim eles jamais conseguiriam encontrar um caminho para voltar para Deus. Jamais conseguiriam voltar um caminho para ter um encontro com o Pai. Então ele pegou este pão, ele partiu, agradeceu a Deus e deu aos fracassados. Ele deu aos pecadores, dizendo: comam desse pão,
que representa o meu corpo moído por vós. Comam esse pão e lembrem-se de mim. Comem esse pão e lembrem-se que eu entrei na fraqueza de vocês. Comam esse pão e lembrem-se que eu entrei através do fracasso de vocês. Comam esse pão e lembrem-se que eu me tornei pecados por vocês. Comam esse pão e lembrem-se que ele se tornou maldição por nós. Comam esse pão e lembrem-se que ele usou uma coroa de espinho que era para nós, que ele foi pregado numa cruz que era para nós, que ele morreu numa morte que era nossa. Comam esse pão e lembrem-se disso. Porque se você comer esse pão sem lembrar disso, você está condenado. Você está perdido nos seus delitos e pecados. Mas se você comer esse pão, lembrando disso, que esse pão simboliza o corpo dele, moído numa cruz, você está comendo para a remissão dos seus pecados. Do mesmo modo, após ter ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue. Ele olhou para aquele cálice e viu o seu sangue vertendo na cruz. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, eu quero fazer uma nova aliança com os fracassados. Eu quero fazer uma aliança com aqueles que não conseguiram cumprir a lei de Deus. Eu quero fazer uma aliança com aqueles que se achavam fortes. Eu quero fazer uma aliança com aqueles que achavam que enxergavam alguma coisa. Eu quero fazer uma aliança com aqueles que achavam que podiam fazer alguma coisa sem mim. Mas sem mim, eles não puderam fazer nada. Se tornaram piores do que eram. Mas este cálice representa o meu sangue. O meu sangue que vai ser derramado em favor de vós. E quando o meu Pai olhar para vocês, Ele não vai ver mais os pecadores. Ele vai ver santos, remidos pelo meu sangue derramado na cruz. Porque este cálice tem poder para tornar fracassados, para tornar derrotados e mais que vencedores, para tornar aqueles que não deram certo, para tornar aqueles que fizeram tudo errado, para tornar aqueles que as pessoas olharam: quem? Esse aí não pode nada, não vai conseguir, está derrotado. Mas Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que eu possa estar aqui esta noite e dizer: apesar da minha fraqueza, apesar do meu fracasso, nós podemos ser bênçãos uns para os outros, porque hoje Ele vive em nós, hoje Ele está em nós. Então bebam em memória dEle, bebam e lembrem do que Ele fez por vocês. Todos podem participar.
Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Não saiam sem devolver os cálices. Amém? Deus abençoe a todos.